Receba a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos então à Santa Palavra, Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, servos iguais, como ele, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que lhe acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E o que há de vir virá e não tardará. Glória a Deus. Meus amados, há alguns anos atrás, a gente aqui em Curitiba, precisamos fazer um negócio. Isso aqui é assim vamos dizer, um percentualzinho do que é sentir o cumprimento dessa palavra. Está certo que por vias das finanças, vias materiais, mas dá para você sentir mais ou menos. E contraímos daí uma dívida, 30 mil reais, e parcelada assim de forma bem suave. Mas eu tive uma grata surpresa, porque quando completou exatamente a metade da dívida, sem que eu soubesse se haveria juro ou não, o capital da dívida que eu adquiri, quando chegou na metade, o irmão que emprestou o valor chegou em mim e falou assim: Ângelo, você não precisa mais pagar o resto, eu estou quitando o seu débito. Glória a Deus. Agora, vocês imaginam, né, irmão? Pai de 7 filhos, mantido a vida inteira pela obra. Talvez aí 15 mil não seja muito para alguém, mas para mim, eu fiquei numa alegria. Cheguei em casa, contei para minha esposa, ela não acreditou. Falou: o quê? Verdade, fomos perdoados da dívida. De uma forma muito simples, eu não vou falar, obviamente, o nome do irmão, ele está aqui entre nós, senão alguém vai pensar que ele é rico e vai querer dinheiro, né, irmão? Não foi o caso, é um lutador, um batalhador. Enfim, Deus tem abençoado, mas é um lutador, não tem nada de rico, não. Tá? Rico só da graça. Tá certo, irmão? Mas eu senti mais ou menos isso, como é bom, né? Obviamente que a primeira parte desse texto, irmãos, nos apresenta como devedores e fala de uma dívida muito maior que isso.
Estou falando uma coisinha insignificante só para ilustrar, mas a dívida aqui, do que se refere o texto, é algo assim inimaginável, impagável. Sabe aquela dívida assim que o indivíduo, segundo eu estava buscando algumas informações, era 20 anos de trabalho. 20 anos de trabalho só para, não é para o indivíduo ter um salário, não, é só para pagar a conta. Uma conta muito alta. E esse texto, nós entendemos, Jesus está se referindo muito além da questão financeira, econômica, ele está falando de outra coisa. Ele está falando de uma dívida eterna, de uma dívida, a dívida da alma. Aleluia. A dívida que não tinha, que aliás nós já nascemos, segundo Salmos 51, versículo de número 5, né, que diz lá o texto, o salmista diz lá, pode abrir a sua Bíblia quem quiser acompanhar, de forma rápida, irmãos, louvado seja Deus, mas é algo que é importante. Nós descobrimos aqui, porque já estamos nascendo, nós já somos bebezinho, na formação ainda, no ventre da nossa mãe, nós já estamos com essa dívida. Versículo 5, eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Já nascemos com essa dívida, meus amados irmãos. E na medida que nós fomos nos desenvolvendo, fomos crescendo, a dívida só faz aumentar. A dívida só faz crescer. O pecado age assim, irmãos, não é? O nosso distanciamento, aleluia, com Deus vai só aumentando, só aumentando. Se tornou uma dívida incapaz de ser saldada. Não tinha como nós, diz a palavra de Deus, não é, irmãos, apresentar qualquer coisa que pudesse extinguir aquela conta que era contra nós. Amém, meus amados? E o rei, diz o texto, Jesus usa isso, dizendo que o rei quis acertar. Chama os servos e diz, olha, vamos resolver essa pendenga. O cidadão aparece lá com aquela dívida imensurável. Não tinha o que fazer. Não tinha. No acerto ali, o rapaz começou a chorar. Começou a se humilhar. Começou a se quebrantar. E nesse mesmo Salmo 51, agora no versículo 17, diz que esse rei não resiste um coração contrito e quebrantado. Aleluia! O indivíduo abriu o coração, não importa o tamanho da dívida. Tem pessoa que, louvado seja Deus, eu já tive alguém que me disse, o senhor não sabe de onde eu venho, o senhor não tem ideia do que eu já fiz. Eu falei, não quero nem saber. Tem alguém aqui que quita a tua conta. Tem alguém aqui que resolve o seu problema, que apaga a tua transgressão. Olha, glória a Jesus. Não vem ao caso você querer contar a história do teu passado, por onde você andou. Isso é o de menos. Se o teu coração se abrir aqui nessa noite, há perdão para você, há perdão para a tua alma. Jesus te purifica no seu precioso sangue. Aleluia. Numa atitude de grande generosidade, numa atitude de grande bondade, de grande misericórdia, aquele rei pega as promissórias e rasga. E diz, olha, você não deve mais nada. Porque o rapaz chorando dizia, não, eu vou pagar. Eu prometo que eu vou pagar. Mas tenha dó de mim, tenha compaixão de mim. Não me leva preso, não leva a minha família. O devedor, chorando, recebeu graça, recebeu perdão por uma dívida impagável. Nem se ele quisesse, ele não ia conseguir. Entende a graça de Deus, irmãos? Entende a misericórdia de Deus? Aleluia, Jesus. Foi uma felicidade. Hoje cedo eu estava conversando com um jovem aqui da igreja, filho de um irmão nosso, que se converteu aqui. Grande parte dos irmãos mais antigos lembram, o Luiz. Quem não se alegra com isso, irmão?
O Luiz vinha para o culto só bêbado. Todo culto vinha bêbado, mas vinha. Não era aquele bêbado que incomodava, que enchia as medidas, mas bêbado. Todo mundo sabia que ele estava alterado. E ficava ali pescando no banco. Um dia, o Luiz veio aqui para frente, entregou a vida para Jesus. Bêbado. Bêbado. Claro que a maioria dos irmãos que estavam aqui olharam para aquilo, algum tocou no outro, deu risada, falou lá, mais um bêbado fazendo graça. Está lá na frente, pastor orando, e o bêbado lá fazendo graça. Isso aí nunca mais, nunca vai se libertar. Isso aí é não é? Inveterado. Mas no outro dia o Luiz veio são. O Luiz veio para o culto são. Glória a Deus. A esposa veio, os filhos vieram, o genro veio. Aquela tropa, o dia que o Luiz vinha para o culto, era gente certa, sem problema. O pregador podia ficar em paz. Sabe o que eu lembro do Luiz? Porque toda a convenção, ele ajudava na cozinha, e ele vinha para cá. Ele vinha na quinta-feira e dizia, pastor, na época nós não tinha ainda assim, alojamento mais ajustadinho, como até hoje a igreja tem esse déficit, mas na época era pior. Aí ele já chegava, montava acampamento lá na cozinha, numa sala ao lado da cozinha, ele, a mulher, os filhos, e ficava de quinta dormindo, domingo dormindo aqui. Dormindo aqui para atender. Eles falam, pastor, cedo tem que ter café pronto para os irmãos. Então a gente já fica aqui porque já começa cedo o trabalho. Um bêbado que Jesus batizou com o Espírito Santo, que Jesus transformou, irmão, que fazia a obra chorando. O dia que nós fomos dar o crachazinho para ele de obreiro, o Luiz não queria, falou, não, pelo amor de Deus, não. Eu não sou, o crachazinho, eu não sou digno de usar isso. Quantas vezes eu pisei na casa do meu Senhor bêbado? Eu não sou digno, eu faço isso aqui para ajudar, irmão, espontâneo de todo o meu coração. Eu não quero esse crachá. Até que o ministério consagrou ele a diácono. Ele partiu, já está na glória. Mas partiu um diácono cheio do Espírito Santo. Aleluia! Como não se alegrar, irmãos? De ter a dívida cancelada, de ter os pecados perdoados, e de agora ser uma nova criatura cheia de Deus. Uma jovem vinha sempre à tarde aqui, uma jovenzinha, jovem de tudo, até a filha do Luiz que trazia ela, trazia 5, 6 irmãs para segurar, aqui nesse púlpito, para segurar ela, completamente possessa, uma menina oprimida, mas oprimida, irmãos, mas perseverou, foi, não arredou pé, aceitou a Cristo, Jesus libertou, se batizou. Eu estava vendo eles aqui, na semana agora da convenção, o esposo sempre aqui. Jesus preparou um casamento para aquela menina, casou com um obreiro da igreja, hoje ele é um pastor nosso, cuida de rebanho, dirige igreja aqui do campo, aleluia, filhos lindos, não é só a beleza espiritual da família, não, a beleza física também. A genética dos dois abalou. Hoje à tarde até o pastor chamou o pai aqui por revelação, dizendo, seu filho não vai te decepcionar. Foi isso que ele falou para o pai, pai, conta comigo, eu não vou te decepcionar. Mas o meu coração se derreteu ali, irmãos. Eu disse, Deus, dívida cancelada. Aí eu vejo pessoas resistindo à graça, resistindo à pregação. Claro que eu me culpo muito, viu, irmãos? Eu confesso para vocês que eu sou aquele tipo de pregador assim, que eu me culpo demais pelo meu testemunho, ou a presença que eu carrego de Deus na minha vida, não influenciar para alguém tomar uma decisão. Eu me culpo bastante. Antes de eu culpar a pessoa, a dureza do coração da pessoa, eu acho que eu poderia ter feito melhor. Sempre assim. Louvado. Eu acho que eu poderia ter influenciado melhor, mais. Podia ter ajudado mais, orado mais,
falado com mais graça, abraçado mais. Eu sempre acho isso. Eu não consigo ser simplista e dizer não quer, vai para lá. Eu não consigo. Eu acho que eu sempre tenho ali a minha culpa estabelecida. Mas eu vejo as pessoas resistindo, dói o coração, irmãos. Porque é uma porta muito grande que está aberta para nós. Esse rei aqui do texto, Jesus é muito humilde, muito simples. Ele pode dizer, é meu pai, mas ele não fala, ele diz um rei, um certo rei. Mas era o pai dele. É o Todo-Poderoso que está aqui no nosso meio. Aleluia! Que quer receber nesta noite alguém de coração quebrantado, que deseja perdoar, que deseja emitir aqui hoje uma certidão de chama negativa no cartório, né? Uma negativa de dívida, zerar a tua conta. Você recebe essa palavra? Bendito. Essa é a primeira parte, meus queridos irmãos, aleluia, Jesus, desse texto maravilhoso. E para confirmar isso, você pode abrir em Colossenses, capítulo 2, bendito é o nome do Senhor. Olha o que nos diz aqui essa escritura, versículo do 13, capítulo 2, do 13 ao 15, diz assim, e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, sem direito, né? Vocês não eram judeus, vocês não tinham direito, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, de alguma maneira era contra nós, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tem uma versão que é muito admirável, é a versão Nova Tradução Linguagem de Hoje. Ela assim, bem específica, ela diz assim, anulou as vossas dívidas. Em Cristo, as nossas dívidas foram zeradas. Zeradas, meus amados, zeradas. Louvado seja o precioso nome do Senhor. E agora, o indivíduo com, irmãos amados, a certeza de vida eterna, com perdão dos seus pecados. Tudo melhora. Fala a verdade, irmãos. Tem muitas pessoas aqui entre nós que sabem que se Jesus não tivesse feito o que fez por você, você não estaria jamais, aleluia, você não viveria mais, talvez o pozinho lá no cemitério. Jesus mudou, deu vida, né, irmão? Deu paz. A pessoa quando se entrega para Jesus e recebe esta graça, irmão, ele come melhor, ele se veste melhor, em todos os aspectos, viu? Se veste melhor, ele vive melhor, ele dorme melhor. Porque diz que o melhor travesseiro que existe é uma consciência tranquila. Você dorme em paz. Quem que dorme hoje em paz? O peso da acusação, a espada da lei, como diz o hino 15 da harpa, aleluia, ali no umbigo, na garganta, em cima, agora já não existe mais. Ele vive em paz na presença de Deus. Eu tenho para mim, irmão, que esse rapaz do texto, é claro que eu estou, uma conjectura, mas se existisse aquele hino, por exemplo, que nós cantamos aqui, ele devia estar cantando pela rua. Depois de uma graça dessa recebida, de um perdão desse aceito, ele devia estar cantando. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz que verteu meu Jesus
e com estes meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu, e meigo Jesus os desprezos sofreu, a minha alma e minha estreia. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Imagina a alegria desse moço, meus amados. Vocês vejam a transformação, ela é tão grande, que de repente, de devedor, o indivíduo passa a ser credor. De repente, assim, rapidamente. Porque a obra de Deus na vida, e eu teria inúmeros testemunhos para contar aqui para os irmãos, que eu presenciei, não é que me contaram, que a gente viu aqui, pessoas entrando por essas portas, só o pó da rabiola. E hoje, quando chegam no culto, aleluia, aleluia, aleluia. De devedor, agora credor. O indivíduo vai indo, voltando, quem sabe até ainda cantando, sob efeito daquele momento tão extasiante. E encontra um conservo. É bom que vocês observem, um conservo, um servo como ele. E ele lembra, não devia, né? Mas ele lembra que o indivíduo tinha com ele uma dívida. Que se comparado, irmãos, vocês sabem disso, mas vale a pena recapitular e falar todas as vezes que necessário. Louvado seja Deus. Se comparar os 10.000 talentos do perdão ali atrás, com os 300 denários, ou 300 dinheiros, como queiram, tem versão que diz dinheiro, meus amados, é assim uma diferença brutal. É uma coisa assim absurda. 300 dinheiros para 10.000 talentos. Depois você pode até conferir. Seria o equivalente mais ou menos a 3 meses. 3 meses de trabalho. Lá atrás, segundo a equivalência, segundo a comparação, 20 anos. E ele encontra o amigo 3 meses. Só. 300 dinheiros. A Bíblia Sagrada diz que ele lembra e vai cobrar. Vocês conhecem a história? Eu só estou refrescando a memória dos irmãos. E vai cobrar. Fique esperto aí, que tanto esse perdoado como esse credor somos nós, tá bom? Você já entendeu, né? Fique atento aí, eu já vou concluir. Então ele, diante, louvado seja Deus, do seu devedor, ele parte para cima. Chama a polícia, não vai pagar, e espreme o indivíduo faz a mesma oração dele. Usa até os mesmos termos, as mesmas palavras. Seja generoso e tudo te pagarei. Tenha compaixão de mim. Aleluia. Mas não adiantou, irmãos. Porque aqui se revela o caráter cruel que nós temos. O caráter complicado que nós temos. Da falta de perdão. Da falta de misericórdia. Da falta de compaixão. E diz o texto sagrado que envia o homem para a cadeia. Não, você vai pagar. E o homem foi preso. Aí conta no texto o Senhor Jesus que os conservos, os companheiros, os amigos, os conhecidos, a igreja ouviu do que o indivíduo tinha feito. Aleluia. E foi para a presença do rei. Foi para a presença do rei.
Aleluia. Não dá às vezes para a gente fazer justiça não, irmão. Mas vai para a presença do Senhor. Vai. Você está vendo situações, você tem testemunhado de coisas, você vê isso diante dos seus olhos, sabe disso, mas não adianta ficar conversando, não adianta ficar falando, não adianta ficar murmurando, tacando pedra ou querendo fazer justiça do seu jeito. Vai para a presença de Deus. Aleluia. O Senhor vai resolver essa parada. Irmão, a Bíblia é clara. Ainda que o ímpio consiga enganar e viva 100 anos pecando e posando de bonzinho, de bonitinho, de ajustadinho, mas o texto lá de Salomão diz que eu sei que o bem só sucede a quem teme. Aleluia. Eu não tenho dúvida, irmãos, que o nosso Deus é um Deus que derruba máscaras. Você não precisa ficar aí se desesperando não, tomando tarja preta. Ai, eu não aguento ver isso. Ai, meu Deus, você fica tranquilo, fica tranquila. O dono da igreja é Jesus. O dono da obra é Deus. Aleluia. E quando, irmãos, o rei fica sabendo que o pessoal conta, dizendo assim: o senhor lembra o rapaz que o senhor perdoou aqui há poucos dias? Sim, claro que eu lembro. Pois é, ele encontrou um indivíduo aí que devia trezentão para ele. Sim, e daí? Daí que ele pôs o rapaz na casa. Aqui que entra a questão preocupante. Eu falei para vocês no início, e é o que é a Bíblia, que essa primeira parte que Jesus fala, e quando somos devedores, ele está tratando da dívida eterna, da dívida da alma. E essa segunda situação que se desenrolou, ele está falando, meus queridos irmãos, do perdão entre nós, do perdão entre os iguais. Quem está entendendo diz amém. Lá quando éramos devedores, a questão era com o rei. E ele perdoou. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele nos deu garantia de vida eterna. E agora, nesse segundo momento, irmãos, isso aqui me preocupa demais. Eu falei: Jesus, 2025 eu não vou entrar sem resolver essas questões. Porque isso pesa, irmão. É um fardo pesado, é um saco velho pesado que muitos crentes carregam por aí. Vem ano, entra ano, sai ano, e a mesma coisa. Não pode ver fulano, não pode ver Beltrano. Quando vê ciclano passa mal, corta caminho do outro, não conversa com aquela. Irmão, isso é um fardo muito, muito pesado. 2025 só está começando, irmão. Só está começando. Está se descortinando. É uma coisa misteriosa. Eu e você não sabemos o que nos espera. Vamos tornar mais leve. Vamos tornar esta viagem, essa caminhada um pouco mais tranquila. Deixando para trás os penduricalhos, deixando para trás esse saco velho pesado, deixando para trás as rusgas, né? Deixando para trás as encrencas, os enguiços. Aqui no nosso meio tem crente se arrastando, irmão. Se arrastando, fisicamente bonito. Não é? Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Tudo ajustadinho, tudo bonitinho. Mas o coração velho carregado de sentimentos azedos, de sentimentos mesquinhos, de sentimentos perversos. E o Espírito Santo preparou essa noite para nós. Alabai! Ele preparou essa noite para nós. Aleluia! Casais vivendo em estado deplorável. Deplorável.
de um dormir num canto e outro no outro, sem perdão. Famílias que não se conversam. Eu fui no aniversário domingo de uma jovem da igreja, eu achei até engraçado aquilo. Eu cheguei, eu falei para Maria depois, falei que você viu que cena curiosa? A esposa, o marido e 3 ou 4 filhos na mesa assim. Vocês acreditam que cada um com o celular na mão? Assim, cada um. A irmã, o marido, que não é crente, aliás, e os filhos todos com o celular na mão. Falei, que coisa, esse povo não se conversa. Aí quando a mãe fez um gesto para o filho, ele fez assim aquela cara para a mãe. Eu falei, vixe, a coisa lá é mais feia que eu pensava. Não é? Não se conversa. E por esses viés, o diabo vai entrando, não tem diálogo. Não tem, meus queridos irmãos, o apreço, a gostosura de sentar na mesa e os filhos conversar com os pais e darem boas gargalhadas e contar histórias e testemunharem das coisas de Deus. As famílias vivem nesse pé, nessa situação. Nós na igreja, irmãos na igreja, cortando volta um do outro. Onde o senhor quer chegar, pastor? Eu quero chegar naquilo que Jesus quis dizer. Que uma coisa tem tudo a ver com a outra. É aqui que pega, irmão. Que se nós não resolver isso, aquele perdão recebido lá no início, da primeira parte que eu falei para os queridos irmãos, volta a estaca zero. É grave ou não é? Você pode até olhar para mim e dizer assim, pastor, sei não, acho que isso não dá nada não. Mas é o que está escrito. Se nós queremos ser uma igreja bíblica, que crê na palavra, que o que está escrito é verdade, então nós precisamos seriamente começar a nos preocupar com essa situação. Não adianta falar bonito, não adianta cantar bonito, não adianta levar o povo ao delírio, não adianta nada. Se não houver em nós essa decisão, estamos fadados à perdição. 500 anos de igreja, sabemos tudo de Gênesis e Apocalipse, já ouvimos os maiores pregadores e as mais lindas mensagens, mas não vai resolver nada. Se Deus não tiver misericórdia e nós começarmos urgentemente. Eu estou confessando aqui para vocês, eu não estou aqui posando viu? Não estou aqui posando da sumidade. Não, de jeito nenhum. Eu estou aqui como conservo. No mesmo patamar, na mesma situação. Se a graça nos eleva, irmão, se o perdão, a misericórdia nos coloca junto de Deus, a nossa falta de perdão uns com os outros nos afasta dela. E é isso que nós gostaríamos de resolver em nome do Senhor Jesus. Vocês recebem isso, irmãos? A senhora tem coragem de chegar em casa e dizer, meu esposo, vamos conversar? Vamos apagar. Ficou para trás, morreu, encerrou. Eu até soube de um caso hoje, me alegrei. Outro caso, por isso que eu falei para vocês que o dia para mim estava completo. Eu soube de um caso, irmãos, que um certo irmão cometeu caiu num laço moral, cometeu uma barbaridade. Uma irmã tem, inclusive, irmãos, que a gente tem o maior apreço, porque desde o começo da obra, nós abrimos a igreja naquela cidade e ela estava lá, firmezinha. Toda vez que eu vou lá, ela está lá, firme, servindo a Jesus. O marido derrocou, o marido parou no caminho alguns anos e continuou no mundo e muitos anos desviado. Mas, como nada que se faz, irmãos, em oculto, louvado seja Deus, fica em oculto, Deus revela, né? Diz que ele sofreu um mal num determinado lugar, foi hospitalizado, e ele não chegava, ela entrou em contato, olha que coisa.
E não precisa vir aqui não, estou no hospital, mas estou melhorando, estou melhorando. Ela, não, você é meu esposo, pegou e foi baixar lá no hospital. Chegou lá, quem que ela encontrou? Com a outra. A outra olhou para ele assim, quem que é essa? Ele tinha mentido para a outra, dizendo que era solteiro. Não tem uns loucos da cabeça por aí, comprometido e posando de menino? Posando de, não é? Casado e posando de bonitinho, de Dom Juan. Olha, irmão, eu estou vendo tanta gente bonita aqui, jovens bonitos, moças e rapazes. Vigia, vigia, vigia. A carne nunca vai deixar de ser carne, e o demônio nunca vai deixar de ser demônio. Vigia, preserva o melhor que você tem, preserva essa família, preserva seus filhos, preserva a sua casa, preserva o que você tem de melhor. Humanamente, nossa família é o que temos de mais importante. Preserva. Você é jovem, você é novo, já casado, comprometido, mas é jovem, e a carne então fica aí. O sangue de Jesus tem poder. Diz para aquela lambisgoia que você é casado, vai de aliança, mostra para ela, fala, olha aqui, eu amo a minha esposa, viu? Tem que falar. Se você não falar, a ficha não cai, o diabo entorpece essas pessoas. Vigia, olhadelas, piscadelas, conversinha fiada, mandando mensagem no celular. Vigia, refuta isso, repila isso, diga, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Ai, se a gente pudesse, irmãos, colocar isso na cabeça desses irmãos. A igreja precisa de vocês, jovens, irmãos e irmãs. A igreja precisa, o pastor conta com vocês, conta. O desejo é que Deus dê graça, vocês vão tomando experiência, vão conhecendo as coisas de Deus, vão sabendo como agir, e daqui a pouco vocês sejam os substitutos desses pastores, nossos substitutos. Claro, é isso que nós desejamos. Mas não vigia, fica com conversinha fiada, com brincadeirinha. Eu contei para vocês do velho que eu tive que descer o cacete na cabeça dele. Paulo escrevendo para Timóteo, capítulo 5, diz, ó, cuida no tratar com os velhos, trata com eles como se fosse teu pai. Eu tenho isso comigo no meu coração. Trata com elas como se fosse tua mãe. Quem lembra disso? Eu não esqueço, eu conheço esse texto. O maior respeito a gente tem pelos velhos. Mas quando o velho não tem vergonha? E quando o velho é um safado? Mandando mensagem para a menina da igreja, a mocinha da igreja, mandando mensagem para ela. Ó, você estava muito bonita hoje, viu? Aquele vestido seu, que vestido lindo. Velho descarado, peguei ele, desci o cacete nele. O senhor devia ser exemplo, um diácono, viu, irmão? O senhor devia ser exemplo. A igreja olha para o senhor é um espelho, o senhor é um espelho para mim. O senhor tem idade de ser quase meu pai. O senhor me perdoa, perdoo, mas entrega esse celular, o senhor não serve para andar com esse celular não, entrega para a tua velha. Ela que vai agora coordenar o seu celular. Vigia. Mas o caso dessa irmã, deixa eu voltar lá, senão não concluo. O caso dessa irmã, ela chegou lá, viu tudo isso. Irmãos, a mulher na hora, a filial, na hora, pegou a malinha, olhou para ele, seu sem vergonha, mentiroso, você não falou que era solteiro? E ó, perna para que te quero. Foi embora. Nunca mais. E sabe quem ficou cuidando dele? A irmã. Está lá cuidando. E o negócio agravou. Agora piorou, porque ele adquiriu um outro problema lá, uma outra bactéria. E piorou. E ela está lá. É o meu esposo. Vou cuidar dele. Aí o nosso pastor foi lá. E daí, fulano? Como é que tá, rapaz? Que negócio é esse que você fez com a irmã? Aí ele...
Eu quero, pelo amor de Deus, pastor, eu não sei se eu vou levantar daqui, mas mesmo que eu não levantar, aleluia, eu quero me reconciliar, eu quero ficar firme, que eu quero ir para o céu. O pastor orou por ele, mas daí falou para a irmã, falou, e a senhora perdoa ele? Ela falou, perdoa, irmão, perdoa, por amor à alma dele eu perdoo. O que ele fez contra mim é muito grave, mas eu perdoo ele, porque eu quero que ele vá para o céu. Todos esses anos desviados, dizendo que nem, botando defeito na igreja, e achando que, botando, sabe, quando a pessoa quer camuflar, quer escamotear o pecado, começa a botar defeito na fala do pastor, no jeito do pastor, não sei que regente, não sei que irmão, começa a arrumar 1000 defeitos, e assim era ele, mas agora está lá humilhado. Eu espero que Deus perdoe aquele irmão, como a esposa perdoou. Que exemplo lindo, né, irmãs? Que exemplo lindo, aleluia. E que Deus fale ao nosso coração nessa noite. Barreiras, impedimentos, tudo aquilo que surgir, aleluia, tentando impedir a nossa caminhada mais tranquila, irmão. Servir a Deus por si só já é luta. Paulo já escreveu dizendo a todos que querem piamente servir a nosso Senhor Jesus Cristo, vai padecer perseguição. Então, naturalmente, você vai passar luta, você vai passar por situações difíceis. Se eu for perguntar aqui, quem é que já não sofreu uma adversidade grande, uma humilhação? Eu estava ouvindo um pastor esses dias pregando, eu até ri dele. É um pastor, para variar, um pastor mineiro. Eu gosto de escutar ele na internet. Ele explica muito bem a palavra. Aí, ele estava dizendo o seguinte, perguntando na igreja, quem é que já passou por uma grande humilhação, um grande vexame, e você teve que suportar, engolir aquilo? Aí a maioria levantou, mas ficou uns 10 sem levantar a mão. Ele falou assim, os 10, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, quero orar por vocês. Orar por vocês, para vocês serem normais. Ou seja, crente que não passa por situações, por apertos, por humilhações, tem alguma coisa fora. Todo aquele que quer servir a Deus passa por esses perrengues. Mas Jesus está garantindo a nossa vitória lá na frente, irmão. Passa, mas passa firme, passa com a cabeça erguida. Aleluia, enfrenta, mas enfrenta perdoando. Enfrenta se compadecendo. O perdão, irmãos, é extraordinariamente maravilhoso. Eu vou contar só mais essa história para você. É história que eu presenciei aqui na sede. E depois eu volto para o pastor. Tá certo? O perdão é uma coisa tremenda, irmão. Você não imagina a abrangência e até onde o perdão pode atingir, pode alcançar. Nós tínhamos um irmão aqui na sede, ele caiu várias vezes. Veja que eu vim do interior para ajudar aqui o pastor, ele já tinha sido recebido pelo menos 2 ou 3 vezes em comunhão. Depois que eu cheguei, ele caiu mais umas 2 vezes. Aí caía, ficava aí. Aí o pastor, ô irmão, está aqui o cidadão, vamos receber, vamos. A igreja, amém. 1, 2, 3. Na 4ª vez o pastor já estava por aqui com ele. E nós também. Não é? 5ª vez. Aí o pastor deu um gelo nele. Acho que ele ficou mais ou menos uns 2 anos aí. E ficou aí, não perdia culto, e vigília, não perdia culto. Aí no dia da ceia, o pastor, irmãos, eu tenho um indivíduo aqui para apresentar para vocês. Acho que quem é da época lembra. Tem aqui o indivíduo para apresentar. Ó, irmão, eu vou chamar, com essa doçura do pastor, né, irmão, que é peculiar. Disse assim, eu vou chamar ele aqui, eu não quero nem conversa, é vocês que vão decidir. Bem assim ele falou. É vocês que vão resolver. Eu estou com vergonha. Se ele não tem, eu tenho. Vergonha na cara. Mas claro, ele fazendo assim, como obviamente que é até uma sabedoria pastoral, né, irmão? Porque ele não queria se comprometer mais uma vez com aquilo. E a igreja tinha que resolver a pendenga.
Aí levanta o irmão, ô pastor, ele está aí há tanto tempo chorando, recebe mais uma vez, aí o outro levanta. A igreja por fim, todo mundo, recebe, quem recebe? Todo mundo. Quinta vez. E a maioria já esperando o tombo, o próximo tombo, né? A sexta vez. Mas não é que o camarada se emendou? Meu Deus, irmão, eu fui fazer o funeral dele, Jesus levou ele, irmão. Eu fui fazer o funeral dele. Cheguei lá no cemitério, a menina dele, pode até estar entre nós aqui, não sei. A menina dele falou, pastor, oh, bendita hora que os irmãos receberam meu pai de volta. Pastor, depois daquela reconciliação, meu pai foi outro homem. E de fato eu vi ele nas vigílias direto. Vi ele nas vigílias, eu cuidava das vigílias na época, eu via direto. Vigília. Depois o Célio pegou, ele continuou ouvindo, cantando aqueles hinos, Célio. Cadê o Célio? Aqueles hinos, cantando na madrugada aqueles hinos. Jejuando, irmão. Aí foi acometido lá de um derrame e partiu para a eternidade. E a filha agradecendo. Valeu a pena o perdão da igreja. Valeu a pena os irmãos não terem olhado. Como é que a polícia chama de capivara, né? A ficha do indivíduo. Valeu a pena a igreja ter esquecido, ter rasgado a ficha suja dele e dado uma nova oportunidade, porque meu papai está no seio de Abraão, meu papai subiu com Jesus, meu papai foi salvo. Ela testemunhou. Então o perdão é tudo, irmãos. Tudo. A igreja precisa aprender. Os irmãos precisam aprender. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Livre-se desse fardo. Livre-se desse peso. Eu não sei se vocês conhecem uma pesquisa que existe. Acho que sim, a igreja é muito informada. A igreja de Curitiba, a gente vem com milho e eles já comeram a polenta, né? Mas tem uma pesquisa aí feita, uma pesquisa bem embasada, uma pesquisa assim bem abrangente, sobre perdoar e ser perdoado, mas abrangendo vários aspectos da vida: financeiro, tá certo? Familiar, conjugal, de saúde. E sabe quem é, ou quem são os mais beneficiados pelo perdão? Vamos ver quem sabe. Quem dá. Quem dá. Se é bênção para quem recebe, muito mais para quem libera. Muito mais para quem dá o perdão. Você se desfaz daquele peso. Não é que vai esquecer, não é que não vai se lembrar mais, mas você perdoou. Aquilo não vai mais te ofender, te magoar. Aquilo não vai mais destruir a tua fé. Experimenta reconciliar. Experimenta perdoar. Experimenta abraçar. Experimenta dar mais uma chance. Dar mais uma oportunidade. Experimenta. E você vai ver a bênção de Deus para esse ano que nós estamos apenas começando. Apenas começando. Apenas começando. Em nome do Senhor Jesus. Palmas fortes para Jesus.